Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai resolver dois problemas com uma caixa d'água só. Vai matar dois coelhos com uma caixa d'água só, tá? Eu vou fazer algumas considerações aqui, justamente porque eu tenho interesse em calcular esse limite aqui, ó. Eu vou escrever ele, que é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero, tá? Bom, aqui você não pode substituir diretamente, você não pode cortar o x com o x aqui, né, porque está errado. Se você substituir em cima e substituir embaixo, vai ficar zero sobre zero, que não existe, divisão por zero. Então hoje a gente vai ver uma forma de resolver esse sistema. Resolver esse limite. Esse limite é um limite fundamental, tá? Um dos limites mais importantes que a gente tem no cálculo, e isso vai ajudar a gente no futuro, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui para o círculo trigonométrico, né? Eu ainda não coloquei muitas informações aqui, mas no círculo trigonométrico, aqui no eixo x é o seno, ou desculpa, é o cosseno, tá? E no eixo x, no eixo y aqui, é o seno, né? Então aqui eu meço o cosseno, aqui eu meço o seno. Eu estou supondo que o raio dessa circunferência aqui é 1, tá? Aí, eu vou pegar um ângulo qualquer aqui, deixa eu ver um outro lápis aqui. Vou pegar um ângulo qualquer, de 0 até π sobre 2, para a gente poder começar a fazer as nossas considerações, né? Então aqui você tem o ângulo, esse ângulo aqui é θ radianos, tá? Sempre considerar radianos. Então esse ângulo aqui é θ radianos. Então, primeiramente eu vou considerar o ângulo θ no intervalo de 0 até π sobre 2, tá? Que é 90. No cálculo a gente sempre usa ângulo em radiano, certo? Bom, aí, feito isso, eu vou fazer algumas marcações aqui. Primeiro, eu faço essa marcação aqui, de azul, né? E aí, eu vou procurar também a tangente desse ângulo. A tangente, ela está do lado de fora aqui, né? Então, aqui é a reta que calcula a tangente. Então, esse segmento aqui, ó, mais escuro, é a tangente do ângulo, né? E, por último, eu tenho esse arco aqui, né? O arco talvez não vai ficar muito preciso, mas eu tenho o valor desse arco aqui, né? Eu vou marcar os pontos para ficar mais fácil. Então, eu vou chamar isso aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D, tá? Esse ponto aqui é o ponto B. Bom, primeira coisa, o segmento AB, né? O segmento AB nada mais é do que o seno do ângulo θ, porque o segmento AB você pode projetar ele aqui. Então você vai ter que esse segmento é o seno do ângulo θ, tá? Então aqui é o seno de θ. Então o segmento AB é seno de θ. O segmento CD é tangente de θ. Né? E esse arco aqui, que eu vou chamar de arco CB, tá? Então eu vou chamar isso aqui de CB e vou denotar assim para falar que é o arco. Esse arco aí tem que tomar cuidado aqui, porque o que acontece? Se eu olhar para a circunferência inteira, circunferência de raio 1, tudo aqui mede 2π, tá? Tudo aqui mede 2π. Se eu olhar, por exemplo, aqui de 0 até 90, esse tamanho aqui vai medir π sobre 4, tá? Então, esse arco aqui nada mais é do que o θ, porque justamente eu estou medindo em θ, então é θ radianos, né? Então, eu tenho que CB vale θ. Se você olhar aqui no desenho,
o seno é menor do que o arco, que por sua vez é menor que a tangente, tá? Então, ó, esse pedaço AB é menor do que CB, que por sua vez é menor que CD, tá? Então, eu já vou escrever direto aqui, mas se você quiser pausar o vídeo para poder entender melhor, fica tranquilo, tá? Então, eu tenho que AB é o menor, e todos eles são positivos, tá? Justamente porque eu estou considerando o ângulo do intervalo de 0 até π sobre 2. AB é o menor, depois eu vou ter o arco CB, depois eu vou ter o segmento CD. Né? Bom, isso significa que 0 é menor que AB é seno de θ, que por sua vez é menor que o arco CB, θ, né? Que é menor do que CD, que é o maior de todos aqui, que é a tangente de θ. Certo? Bom, agora eu vou usar um argumento aqui que é um argumento de matemática básica, tá? O que acontece? Se você multiplicar cruzado aqui, você pode, por exemplo, passar o θ para cá dividindo e passar o seno para cá dividindo. Você pode fazer isso com todos esses caras aqui, porque o que acontece é o seguinte, deixa eu pegar um rascunho aqui para poder explicar essa parte aqui. Por exemplo, ó, vou explicar aqui no cantinho aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho. O que eu tenho é o seguinte, ó, se A for menor que B e todo mundo aqui for positivo, né, A menor que B, A maior que 0 e menor que B, o que acontece? Se você multiplicar cruzado, ou seja, passar o B para cá dividindo, você vai ter isso aqui, ó, A sobre B é menor que 1. E se você passar o A para cá dividindo, você vai ter que 1 sobre B é menor que 1 sobre A. Entendeu? Você inverte, né? Ou seja, se A é menor que B, 1 sobre B é menor que 1 sobre A. E se você tiver uma desigualdade com 3 caras, assim, lembrando que todos eles têm que ser positivos, tá? Você pode inverter todo mundo, ou seja, como C é maior, 1 sobre C é menor que todo mundo, que é menor que 1 sobre B, por sua vez é menor que 1 sobre A, tá? Aí eu vou usar essa desigualdade aqui para esses valores aqui, eu vou inverter todo mundo. Como a tangente de θ é maior, 1 sobre a tangente de θ vai ser menor, tá? Bom, então aqui vai ficar assim, tangente de θ, aí vai ficar 1 sobre tangente de θ, 1 sobre θ, e aqui vai ficar 1 sobre seno de θ. Né? Certo? Bom, aí eu vou voltar aqui para o meu rascunho para explicar o próximo passo. Quando você tem essa desigualdade aqui, se todas elas são maiores que zero, por exemplo, se você multiplicar todo mundo por 2, então você pode concluir que 2 sobre C é menor que 2 sobre B, que é menor que 2 sobre A, tá? Então, a única coisa que você precisa tomar cuidado é que o número que você for multiplicar aqui tem que ser maior que zero. Então, por exemplo, se você pegar de novo essa equação aqui e multiplicar por sei lá, uma letra D positivo, então você pode falar que D sobre C é menor que D sobre B, que é menor que D sobre A, tá? Posso multiplicar todo mundo e aí essa desigualdade aqui ela se mantém, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou multiplicar todos esses termos aqui, né, por seno de θ. Bom, como eu estou supondo que o θ está no intervalo de 0 até π sobre 2, então seno de θ é maior que zero, tá? Multiplicando todo mundo por seno de θ, isso aqui vai ficar assim.
seno de θ dividido pela tangente. Aí lembra que tangente é seno sobre cosseno. Tá? Aqui vai ficar seno de θ sobre θ. E aqui vai ficar seno de θ sobre seno de θ. Né? Tem várias coisas que dá para simplificar. Esses dois simplificam, vai ficar igual a 1. Aqui eu vou simplificar esse com esse. O cosseno aqui vai passar para cima, então vai ficar cosseno. Então, no fim das contas, usando todas essas desigualdades aqui, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Eu até vou reescrever aqui. Portanto, se o θ está no intervalo de 0 até π sobre 2, então, cosseno θ é menor que seno de θ sobre θ, que é menor que 1, tá? Que é menor que 1. Então, a gente vai trabalhar com essa desigualdade aqui. Aí, eu vou deixar como exercício mostrar que vale a mesma desigualdade se você estiver considerando, por exemplo, um ângulo negativo aqui, tá? Se você estiver considerando um ângulo negativo, vale a mesma coisa, tá? Então, no geral, o que a gente tem é o seguinte, ao invés de eu usar a letra θ, o que a gente garante é o seguinte, ó. Se, então até vou escrever aqui, ó, no geral, se o x, vamos pensar assim, se x estiver no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Só que aqui eu não posso colocar esse ângulo como sendo zero, tá? Porque vai dar problema aqui. Se x estiver nesse intervalo e x for diferente de zero, então eu tenho que cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor que 1. Então, repara o seguinte, ó. Aquele valor que eu tinha falado no começo, que é o limite que a gente vai calcular agora, que é esse aqui, né? Limite de seno de x sobre x, ele está aparecendo aqui no meio, né? E ele está entre duas funções, cosseno de x e seno de x. E a minha intenção é saber quanto que é o seno de x sobre x quando x tender a zero, né? Quando ele tende a zero, porque você não pode substituir no zero, tá? Bom, mas a gente sabe o seguinte, ó, mas eu sei quanto que é o limite do cosseno de x quando x tende a zero. Isso é cosseno de zero, porque eu já falei que a função cosseno é contínua, e o cosseno de zero é 1. Então, isso é cosseno de zero, que é 1. Tá? Você pode jogar aqui dentro o x, porque ela é contínua. E do lado direito é mais fácil ainda, né? O limite de 1, quando o x tende a zero, também é 1, porque 1 é constante, tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, ó, tanto essa função de cá está tendendo a 1, quanto essa função está tendendo a 1. E essa função aqui, ela está no meio das duas, né? Só que assim, você só precisa que essa desigualdade aqui, ela seja verdadeira no intervalo contendo zero, né? Porque tem que vir dos dois lados, né? Quando tem que vir o x tem que tender a zero dos dois lados, né? Então, o que a gente tem é que esse intervalo aqui, se você for olhar na reta, por exemplo, você tem o zero, né? Então, você tem aqui o zero, e aqui você tem o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? A única coisa que você precisa é um intervalo contendo zero, tá? Aí pode ser um intervalo aberto, tanto faz, ou fechado, mas tem que ter valores à direita e valores à esquerda para você poder calcular o limite geral, tá? Bom, o que a gente pressupõe aqui? Ora, se o da esquerda tende a 1 e o da direita tende a 1, é natural da gente supor que, então, o limite do seno de x, quando x tende a zero, é 1, tá? Isso é verdade, tá? Isso é verdade
justamente por causa do teorema que é chamado teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, né? Teorema do confronto porque ele está entre duas funções aqui. Então, no geral, o teorema do confronto, apareceu o exemplo aqui, mas não era para aparecer, não, tá? O teorema do confronto, ele é assim, como que é o enunciado dele? O teorema do confronto é assim, teorema do confronto. Né? Teorema do confronto. Assim, eu vou dar uma resumida nele, mas lá no material está mais bem explicado, assim, cada uma das coisas, tá? Você tem que supor várias coisas, mas o que acontece é o seguinte. Se f, g e h são funções que estão determinadas no intervalo em R, elas têm que ter o mesmo domínio, tá? Só para... Assim, não necessariamente precisa ter o domínio, mas perto do ponto P, elas têm que existir, né? Se f e g são assim, tais que f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, para todo x. Aí aqui, ó, eu vou colocar esse intervalo aqui. Coloca o intervalo. Na verdade, não é um intervalo, é um conjunto, que é o seguinte, é P menos RP eu vou escrever embaixo aqui, tá? Porque ficou apertado aqui. União com P mais R, tá? Aberto aqui também. Depois eu explico melhor isso aqui, que ficou meio apertado aqui no canto, tá? Se isso aqui acontece e o limite de f de x, quando x tende a P, for igual ao limite de h de x, quando x tende a P, isso aqui for um número L, então, se esse da esquerda vai para L e esse da direita também, então, o limite dessa função do meio, que é a g de x, quando x tende a P, porque tem que ser o mesmo cara, né? Isso também dá L, tá? Isso também dá L. Esse é o teorema do confronto. No confronto você tem que pensar duas coisas só. Tem que olhar para essa desigualdade. F de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Os limites aqui de f e de h têm que ser iguais e o x tem que tender ao mesmo ponto. Tá? Então, por exemplo, se f e h tendem a L quando x tende a P, são iguais, então o limite de g de x quando x tende a P também é L. Tá? Tranquilo? Essa parte aqui, de falar disso aqui, significa o seguinte. Se você for olhar graficamente, o que acontece? Você tem as três funções. Então, por exemplo, você tem... eu vou colocar a função menor aqui. Então, por exemplo, suponha que você tem uma função assim. Né? Essa aqui é a sua função f. Aí, você tem uma função... você tem uma função h que está aqui para cima. E aí ela faz isso. É uma função bem maluca, que é essa função h. E aí a sua função g, aqui para trás, não importa onde ela está. Mas se ela estiver passando aqui, né, você tem isso. Repara aqui, ó, a função g, nem sempre ela está entre as duas. Ela pode vir para baixo quando ela pode ser maior. Tá? Aqui ela é maior, depois ela é menor. O que importa é que ela esteja, né? O que é importante? O importante é que essa desigualdade aqui, ó, o importante é que essa desigualdade f menor que g menor que h, né, exista num determinado intervalo. Aqui é o ponto P,
aqui é um P menos R e aqui é um P mais R, tá? Ou seja, a desigualdade tem que valer um pouquinho antes do P e um pouquinho para frente do P, tá? Não precisa valer para todo o domínio da função, tá? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo aqui que é bem tranquilinho, tá? Suponha que você tem uma função, né, que ela é assim. Você não sabe qual que é a função, mas você sabe que 2x menos 1 é menor que f de x, que é menor ou igual a x quadrado para todo x pertencente aos reais, tá? Bom, você sabe que o limite de 2x menos 1 quando x tende a 1, você sabe que esse limite aqui, quando x tende a 1, vai dar 2 menos 1, que é 1. E você também sabe que o limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, também é 1, tá? Então, ó, o limite de 2x menos 1 quando x tende a 1 é 1. O limite de x ao quadrado quando x tende a 1 também é 1. Né? É só substituir direto, porque essas duas funções são contínuas. E, assim, sem saber que função é essa, uma informação que você tem é o seguinte, ó, pelo teorema do confronto, direto, tá? Você sabe que o limite de f de x quando x tende a 1 também é 1, tá? E só isso, você só precisa saber isso, tá? Certo? Se quiser pausar o vídeo aí para poder entender melhor. Bom, vamos pegar outro exemplo aqui. Ixi, esse exemplo aqui é difícil. Deixa eu pular para o outro aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Bom, esse exemplo eu até tinha feito antes, mas eu vou fazer de novo, tá? Esse aqui é um pouco mais complicado, porque assim, o que acontece? Primeira coisa, para calcular isso aqui, para a gente poder usar o teorema do confronto, eu tenho que colocar essa função entre duas outras, tá? Tem que colocar ela entre duas outras. Então, a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, ó. O seno de qualquer número, no caso aqui 1 sobre x, ele está entre menos 1 e 1, tá? Está entre menos 1 e 1. Bom, não posso multiplicar por x aqui, não posso vir aqui multiplicar isso por x e esse por x, porque o x ele pode ser negativo, né? Então isso inverteria os sinais. A menos que você queira... Não, é melhor não fazer isso, tá? Bom, isso aqui... Aí eu vou pegar meu rascunho aqui mais uma vez. Isso aqui, você pode usar isso aqui. Ó, tem um resultado lá no curso de pré-cálculo, caso você nunca tenha visto, que é o seguinte, ó. Se o módulo de x for menor ou igual a r, então o x está entre menos r e r, tá? Essas duas coisas aqui são equivalentes, ou seja, escrever módulo de x menor ou igual a r e escrever isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui, repara que o que está acontecendo é que eu estou tendo essa correspondência aqui. Então, eu vou pegar que está escrito assim e vou escrever assim, tá? Bom, então aqui você vai ter que o módulo de seno de 1 sobre x é menor ou igual que 1. E aí eu vou multiplicar esses dois lados dessa desigualdade por um número positivo. Eu vou multiplicar pelo módulo de x, que é maior ou igual a zero. Aqui, como essa função não está definida quando x é zero, você pode multiplicar pelo módulo de x maior que zero, tá? Então isso vai ficar assim, módulo de x vezes módulo do seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que o módulo de x. Né? Mais uma vez, a gente vai lembrar aqui lá do curso de pré-cálculo. O módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B. Isso vale sempre. Então aqui você vai fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho o módulo de A vezes o módulo de B. Então eu vou colocar todo mundo dentro do mesmo módulo. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, módulo de x seno de 1 sobre x menor que módulo de x. Né? Bom, aí aqui eu vou usar novamente essa minha desigualdade aqui. Né?
Então eu tenho o módulo e do lado direito eu tenho um número positivo. Esquece esse módulo, você não precisa se preocupar com o módulo de x, você só precisa se preocupar com esse módulo aqui. Porque quando você usar isso aqui, quem que é o seu r aqui? O seu r é módulo de x. Então, isso aqui vai ficar assim, menos módulo de x menor ou igual que x seno de 1 sobre x, que por sua vez é menor que o módulo de x. Tá? E aí repara que aqui no meio eu tenho exatamente a função que eu quero, que é x seno de 1 sobre x. Né? Bom, agora eu só preciso calcular o limite quando x tende a zero de menos módulo de x e eu preciso calcular esse limite. Isso que eu já vou fazer direto, tá? Então, como o limite de menos módulo de x, quando x tende a zero, é igual ao limite do módulo de x, quando x tende a zero, isso é zero, então, usando o teorema do confronto, essa setinha aqui implica então, significa então. Ora, se esse da esquerda tende a zero e o da direita também, então o limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando o x tende a zero, é zero. Tá? Depois, mais para frente, eu vou explicar melhor algumas outras coisas, mas por enquanto esse exemplo é esse é um pouco mais complicado, mas esse argumento aqui tem um jeito de facilitar ele. Tá? Então, ó, pego essa função, mostro que ela está entre o módulo de menos módulo de x e módulo de x, calculo os limites aqui, como eles coincidem no ponto quando x tende a zero, então esse limite tem que dar zero também. Tá? Bom, vamos pegar outro exemplo aqui. Mesma coisa aqui, né? Por exemplo, calcular, você tem essa informação, opa, desculpa, beleza. Você tem essa informação aqui, e você quer calcular o limite de f de x quando x tende a 1. Aí você pensa, putz, mas aí, o que eu vou fazer aqui? Mas aí é a mesma coisa, ó. A gente vai pegar e olhar para isso aqui da mesma forma, ó. Eu tenho o módulo de um número é menor que outro. Então você pega esse cara e joga para a esquerda com um sinalzinho de menos. Só que aqui você só vai mexer com o módulo do lado esquerdo. O único cara que vai sumir é esse módulo aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um R normal. Então você vai fazer assim. Vai ficar menos 2 vezes módulo de x menos 1 menor ou igual que f de x menos 3, que por sua vez é menor ou igual que 2x menos 1. Como eu quero o limite de f de x, com x tendendo a 1, então eu tenho que isolar esse f de x aqui. Para isso, é só você jogar o 3 para cá e o 3 para cá. Então vai ficar menos 2, módulo de x menos 1, mais 3, menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que 2 vezes módulo de x menos 1. Repare que o módulo não sumiu aqui dos lados, só no meio, tá? Mais 3. Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular o limite quando o x tende a 1, né? Como você vai olhar para o limite aqui, então limite de menos 2 vezes módulo de x menos 1 mais 3, quando o x tende a 1, e aí eu vou comparar com o limite de 2 vezes x menos 1 mais 3, quando o x tende a 1. Aqui, se você pegar e substituir o x por 1, já sai direto, porque aqui vai dar 0, sobra 3. Aqui também vai dar 0, quando o x for igual a 1, sobra 3. Então, isso aqui é igual a 3, que é igual a esse outro limite, né? Então, como esses dois caras aqui são iguais, e o f de x está entre esses dois caras, entre esse e esse, e eles tendem a 3, então, o limite de f de x, quando x tende a 1, também é 3, pelo teorema do confronto, tá? Vou fazer mais um resultado aqui, rapidão. Esse não estava nos planos não, mas eu vou fazer. Que é o seguinte, esse resultado aqui vai ajudar muito para fazer outras coisas, né? Que é assim. Vou colocar isso aqui como sendo um resultado. Resultado não, chama de... Eu vou chamar de teorema, mas não é bem um teorema não, tá?
teorema. Se o limite de f de x, quando x tende a zero, for igual... X tende a zero? Não. Coloca x tendendo a um ponto A qualquer aqui. For igual a zero. E você tem uma função g de x limitada para todo x. Aí aqui eu vou colocar um intervalo assim. Do ponto A menos R até o ponto A mais R. Tá? Na verdade, a função não precisa estar definida nesse cara aqui, não. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, menos ponto A. Tá? Então, o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a A, também é zero. Tá? Tem que tomar cuidado aqui, porque acontece o seguinte, muita gente pensa assim, ora, se esse cara vai para zero, então se eu multiplicar por qualquer número vai dar zero também. Mas não é assim sempre que acontece. Porque se você pegar, por exemplo, o limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, isso é zero. Só que não necessariamente, quando você pegar x ao quadrado e multiplicar por uma outra função aqui, isso também vai dar zero. Porque, por exemplo, você pode ter aqui a função 1 sobre x ao quadrado. Né? Então tem que tomar cuidado, porque assim, você não pode simplesmente ignorar essa função. Falar assim, essa função é f qualquer, então isso aqui vai dar zero. Só porque esse vai para zero. Isso aqui não é multiplicação do número. Primeiro você multiplica duas funções e depois você calcula o limite. Então primeiro você faz a multiplicação e depois calcula o limite. Então nesse caso aqui, se você observar, isso aqui vai dar 1, que é diferente de zero. Então o fato de 1 ir para zero não necessariamente implica que o produto vai para zero, tá? Porque primeiro você multiplica e depois calcula o limite, né? Porque aqui, o que está sendo zero é esse cara aqui, tá? Outra coisa também é que lá naquele exemplo, quer dizer, uma das condições aqui para a função, o que significa a função ser limitada? Bom, aqui eu tenho um ponto A, e aí eu tenho um gráfico da minha função aqui, né? Sei lá, o gráfico da função é qualquer coisa aqui, é o gráfico da função. Aqui a função é A. O que acontece é que você tem que olhar como se fosse uma faixa aqui, de menos m até n. Se a função estiver dentro dessa faixa, ela é limitada, ou seja, ela é maior do que m, maior do que menos m e menor do que n.